algumas parábolas falam, e nós vamos falar dos sinais que estão acontecendo. A primeira coisa, o primeiro sinal que a gente vê no meio do corpo de Cristo é o que está escrito em Mateus capítulo 22. Em Mateus capítulo 22, há um cenário onde o Senhor anuncia que, no versículo, a partir do versículo 1, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Eu gostaria que você falasse essa palavra: tudo está pronto. Está tudo pronto. A gente não atenta para isso, mas está tudo pronto. E ele fala: vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Outra palavra que eu gostaria que você destacasse é: não se importaram. E se foram, um para o campo, outro para o seu negócio, os outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Eu quero parar aqui, antes de continuar. Aqui nós já vemos 3 sintomas, eu diria, sinais no mundo. Se você parar para olhar o que está acontecendo, a natureza está gemendo, se você está percebendo. Eu preciso que você olhe a nível mundo, que você não olhe só o Brasil. A natureza está gemendo nos 4 cantos da terra. Eu acabei de chegar há pouquíssimos dias atrás, da Alemanha, e a Europa está sofrendo, ainda que o verão tenha acabado. Já peguei um pouquinho de frio, mas os efeitos deste verão sem precedentes na Europa, uma seca que não aconteceu há 500 anos, a pior seca em 500 anos na Europa. Eu vi com os meus olhos os campos secos. Eu vi com os meus olhos o problema de água ali. Eu vi, porque eu fui para a Alemanha, onde tem as pedras. Você leu nos jornais as pedras da fome? O que são as pedras da fome? Ali na Alemanha, baixou tanto o nível dos rios, e em determinado local ali na Alemanha, onde a seca foi muito dura, ali as pedras, porque baixou o nível da água, então as pedras vieram, as pedras que ficavam submersas, elas apareceram. E lá estava escrito assim: se você olhar, se você estiver lendo essa inscrição, é porque você está vivendo o pior momento da sua vida. Mais ou menos isso que está escrito, não lembro exatamente a frase, mas é por aí. E então quem escreveu é porque viveu uma seca desse nível há 500 anos atrás. E agora foi possível ler essas pedras que estavam submersas. Então, quer dizer, é a pior seca em 500 anos. Hoje eu estava contando para o pastor Moisés, eu acabei de ouvir de uma amiga minha, uma pastora, que mora em Portugal, e ela falando assim: a crise hídrica aqui em Portugal, ela está muito drástica. E o pior, os espanhóis estão fazendo movimentos, porque a nascente dos 2 principais rios que passam por Portugal está na Espanha. E como ali também está com falta de água, então os agricultores e a população estão dizendo: não manda água para Portugal. E ela fala assim: olha, aqui os cientistas já estão dizendo que daqui 8 anos... essa crise que a gente está vivendo não é nada. Daqui 8 anos, nós vamos viver algo pior do que a pandemia, mas aí é a crise hídrica. A Bíblia já falava disso, sempre falou. Quando a gente vê Apocalipse, vai ter seca a nível de secar completamente o rio Eufrates. E tudo bem, isso é na grande tribulação, mas só que nós estamos vivendo, sabe o quê? Princípio das dores. No princípio das dores, é muito semelhante ao que, é claro que é muito mais acentuado na grande tribulação. Mas no princípio das dores, pergunta para qualquer grávida. No princípio das contrações, principalmente se for o primeiro filho, ela acha que ela está morrendo já. No princípio
princípio das dores. Mas se você já tiver do segundo, terceiro, não, isso não é nada comparado com quando estiver bem perto, com o final, né? Quando estiver no final, nas últimas contrações, é muito pior. Então, aí ela já sabe por experiência. Mas a mãe de primeira viagem pensa que já está morrendo nas primeiras contrações. Nós estamos vivendo as dores de parto, o princípio das dores. Quem disse isso foi Jesus, em Mateus capítulo 24. Então, quando você vê aqui, você fala, e o que você abriu em Mateus capítulo 22? Mateus capítulo 22 fala de alguns sintomas dentro da igreja. Os sintomas dentro da igreja é não se importar. O que você leu comigo aqui, no versículo 5, é não se importaram com um convite. O convite aqui está falando das bodas do Cordeiro, que é um momento específico que vai acontecer depois do arrebatamento. Mas eu quero te dizer que todos os dias, quando você vem para a casa do Senhor, é o dia de você estar nas bodas do Cordeiro, se preparando para este momento, se fortalecendo para esse momento, se preparando para ser uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma noiva preparada, adornada, ungida, com a sua lamparina acesa. Não adianta você cantar, tem uma música linda que está todo mundo cantando. Eu amo essa música, As Minhas Lamparinas, é linda, mas não adianta você cantar se a sua lamparina tiver sem azeite. Não é o cantar uma música bonita que vai encher a tua lamparina de azeite. Nós estamos vivendo, se o mundo está vivendo uma crise hídrica, nós estamos vivendo a crise do óleo. E eu digo que a crise do óleo é o óleo da unção. Uma crise do Espírito Santo. Se Deus pudesse colocar, do mesmo jeito que durante a pandemia você precisava para entrar na igreja, ver como é que estava a sua temperatura, se tivesse ali obreiros ou quem fosse ali, e Deus desse uma maquininha para a gente, para medir o nível da unção, muita gente ia ter que voltar para casa. Meu filho, vai, se prepara, ora mais, porque aqui você completa, mas não é que você tem que estar sempre, aqui você vai ficar cheio, mas você não pode vir para cá sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida com Deus. Você precisa vir aqui para complementar aquilo que você tem na tua casa, porque senão não adianta, o que você receber aqui vai embora, vai escoar. Você precisa vir aqui já com o odre, não com o odre velho, você ser um odre novo, e odre novo é todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não é só domingo. Odre velho é aquele o crente domingueiro, né? Aí vem e está odre velho, vem a unção no culto, mas vai embora a unção. Então eu quero dizer que nós estamos vivendo uma crise do óleo. E a crise do óleo é não se importar com os recados de Deus. O recado de Deus é, está tudo pronto. Você já pensou? Ele está falando isso para a igreja. Está tudo pronto. E você está pronto? Porque no céu está tudo pronto. Olha, a terra está toda pronta também. Porque o cenário que você está vendo, os cumprimentos proféticos, a instabilidade. Eu vou falar de mais sinais, mas a instabilidade que nós estamos vendo no cenário mundial, nós precisamos olhar que tudo isso é cumprimento profético. Quando eu olho, eu estava falando também para o pastor Moisés, tem muita gente que confunde Ezequiel 38 com Armagedon. Ezequiel 38 é para agora. Ezequiel 38, se você olhar país por país, é o jornal de hoje. O líder em Ezequiel 38 é a Rússia. Está escrito, gente, em Ezequiel 38, o líder de países que se levantarão contra Israel é a Rússia. Junto com a Rússia tem a Turquia. E a Turquia agora entrou no cenário amiga da Rússia. Ela não era, mas agora se tornou. E os países, muitos países do norte da África e muitos ali do leste europeu e muitos do Oriente Médio. Só isso que vai participar. É o que está escrito em Ezequiel 38. É uma guerra localizada. E parece que há uma anestesia no meio do povo, não entendendo, esquecendo Ezequiel 38. Eu fiz uma live mostrando os países com o nome hoje. Os países que estão escritos ali. Ali se destaca o Irã. E hoje mesmo apareceu uma notícia sobre o Irã, muito forte. Daqui a pouquinho eu falo para vocês. Eu não estou aqui para apavorar. Eu estou aqui para dizer que a igreja que conhece a palavra de Deus, ela fica protegida, preparada.
ela só vai ficar em estado de alerta. Eu não estou aqui para te dizer, olha, para te dar medo. Eu não sou dessa linha, sabe, de colocar medo. Eu pelo contrário, eu quero, porque quando o Senhor mostra, Ele está dizendo, olha, é tempo, assim como no Egito, que todos precisavam ter a cobertura do sangue, senão o exterminador entraria. Este é o momento do sangue de Jesus ser a arma sobre a sua vida. É você dizer, tudo bem, está acontecendo tudo em todos os lugares, mas o sangue de Jesus protege a mim e a minha casa. Este é o momento de nós pegarmos as armas e usarmos as armas e não ficar com medo.